Eu diria que o tema que vocês estão propondo, discutir o papel do professor e o papel do professor como formador, eu acho que isso é uma primeira questão sobre a qual a gente deve refletir. Por quê? Porque isso necessariamente implica em pensar o que é o trabalho e ser professor de um ponto de vista que talvez nós não tenhamos muita tradição entre nós e não tenhamos muito o hábito, né? Porque para nós a ideia do professor, talvez ela esteja muito mais ligada àquele que é dono de conteúdos, né? Ou seja, aquele que sabe um conjunto de dados e informações cuja função é exatamente passar essas informações para o seu aluno. Ora, essa perspectiva, me parece que ela é uma perspectiva totalmente diferente se nós pensarmos o papel do professor como um formador. Por quê? Como um formador, primeiro, significa que não só o professor tem um papel ativo nesse trabalho, como o próprio aluno. Quer dizer, ou seja, não se trata mais de pensar o professor como aquele que detém um conteúdo e o aluno como aquele que é o receptor de um conteúdo. Mas trata-se de pensar que estão diante de uma relação dois sujeitos, né? Obviamente que sujeitos qualificados diferentemente, óbvio, né? Mas que são dois sujeitos que de alguma maneira têm como objetivo ou visam uma ação, né? Então, nesse sentido, é o primeiro aspecto que eu acho que é importante para se pensar qual seria esse papel do professor como um formador. É claro que a ideia do formador, ela implica também em alguma dimensão de conteúdo, é lógico, né? Mas o formador é sobretudo aquele que está preocupado em fornecer possibilidades, caminhos, né, de uma autonomia do pensamento, de uma autonomia frente ao mundo, do que aquele que simplesmente adestra alguém em relação a algum saber, né? Ora, eu diria que se nós pensarmos a cidadania, a democracia como dependendo fundamentalmente de atitudes e de ações, né, elas demandam exatamente atores e sujeitos bem formados, né? Ou seja, atores e sujeitos que tenham capacidade de discernimento, de juízo, né? E isso, me parece, só é possível através de um trabalho longo e um trabalho, muitas das vezes, penoso, né? Mas um trabalho longo que supõe necessariamente esse espaço e essa relação entre professor e aluno, né? Que eu acredito que talvez uma das relações mais importantes para se pensar uma série de questões da nossa contemporaneidade, né? Se nós pensarmos, por exemplo, mesmo numa tradição retórica, né, em que o aprendizado ou o conhecimento está ligado a uma ideia da imitação, né, ou seja, eu na verdade ajo porque eu sou capaz de perceber a possibilidade da imitação, né, eu diria, tem aí um outro lugar importante para se pensar o papel do professor, né? Quer dizer, não aquele que vai se constituir na referência em que o aluno vai copiar. A imitação não supõe a cópia, né? A imitação supõe a possibilidade de você imaginar-se, né? O que é diferente de você supor que o aluno vai ser um decalque do professor. Não é isso, né? Mas é exatamente você imaginar que, através daquela imitação, você se sente compelido à ação, né? Se sente compelido, enfim, a própria ideia da transformação, da mudança, enfim. Então, esse é o papel que eu entendo, talvez seja o papel mais importante para o trabalho, para a tarefa do professor, né? Por isso que eu acho que o espaço de sala de aula é um espaço fundamental, né? Quer dizer, é um espaço onde efetivamente se pode construir uma relação visando um conhecimento que não seja um conhecimento puramente da ordem do acumulativo, do informativo, mas que o conhecimento passe por uma relação que é necessariamente de formação.